tamanho tremendo diante da manifestação da palavra de Deus na vida destes homens e destas mulheres. O que mantinha de pé não era albergar muitas vezes condições financeiras. O que mantinha de pé esses homens, estas mulheres, era a esperança do que foi pregado para eles. A oportunidade de salvação, de poder herdar o reino do céu. O objetivo do Evangelho não é ter condições financeiras, nem se enriquecer, mas o Evangelho que Jesus pregoava, que nós pregamos nesta geração, nesta oportunidade que nós temos de trazermos este momento de reflexão, não é o Evangelho de prosperidade, onde muitos buscam o Evangelho da prosperidade, da riqueza, da facilidade, não. Mas o Evangelho se tem princípios de um momento histórico de que Cristo ele passou por situações difíceis em sua vida e nos trouxe para nós este momento de lições, esse momento de a gente podermos meditarmos e vermos o Evangelho que Cristo pregou, o Evangelho que Cristo ele trouxe para aqueles tempos e para os dias de hoje. Apesar das facilidades que nós vivenciamos hoje, a oportunidade, o livre arbítrio e muitas vezes tantas coisas que nós vivenciamos neste dia, neste momento de um cristianismo, de um evangelho, da facilidade, de tantas coisas que se acontecem. Mas o verdadeiro evangelho que Paulo pregou, que Cristo pregou, é o evangelho do sofrimento, é o evangelho da renúncia, é o evangelho da cruz, é o evangelho que um dia a gente vai poder dar, vai poder entrar pelas portas celestiais. O evangelho que Paulo pregou não é o evangelho de a gente termos apartamento em Boa Viagem, de podermos termos carro na garagem, de podermos termos nossas poupanças esbaltando de dinheiro. Esse não é um verdadeiro evangelho, o evangelho que a gente podemos ir no restaurante, comer a comida que a gente quer, usar os nossos cartão de crédito ou cartão de débito, como que seja lá. Mas o evangelho que Paulo pregou foi um evangelho espinhoso, o evangelho de poder, o evangelho de transformação. É por isso que quando nós pregoamos a carta lá em 1 Coríntios, quando Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós é poder de Deus, é salvação, não é facilidade, não é arrumadinho, não é as coisas que estão acontecendo hoje. Parece que não é mais aquele evangelho que Jesus pregou, que Jesus ensinou, que Paulo pregou, mas o evangelho totalmente diferente. Nós observamos como Paulo ele se expressa, como Paulo ele se regozija na dor, no sofrimento, na angústia, na situação que ele estava passando, por amor ao quê? Porque Paulo estava regozijado, por amor a quê? Qual era o motivo de Paulo ele se regozijar, ele se alegrar, ele ter o conforto, ele ter uma esperança? Se ele estava nas masmorras, se ele estava numa situação difícil de sua vida, mas hoje a gente vê quantas pessoas renunciando a Cristo por qualquer coisa que se acontece, porque a gente vê o que está acontecendo nesta geração, a ganância, as invejas, o ódio, isso que o diabo está plantando nos corações das pessoas, para se ilubriar com as coisas desta vida.
Mas o Evangelho é totalmente diferente. A nossa conquista não é aqui. O nosso reino não é aqui. Nós observamos quando João descreve a sua carta lá, quando vemos a expressão no versículo 14, verso 1, ele disse: não se turbe o vosso coração, mas crê em Deus, crê também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. Para onde eu estiver, vós também estarás. Mas a gente vê hoje a responsabilidade do Evangelho que se prega, as situações que nós estamos vivenciando, diante de tantos sinais, de tantas coisas que se acontecem. Quando a gente vemos este escrito, quando Paulo ele fala: ora, muitos me regozijo no Senhor, por finalmente reviver vossas lembranças. Não tenho, pois, oportunidade, não tenho lembrado, mas não tenho oportunidade. Porque Paulo não tinha essa oportunidade? Porque Paulo estava preso. Paulo não tinha a liberdade de poder chegar na igreja de Coríntios. Paulo não tinha liberdade de poder chegar na igreja de Roma. Paulo não tinha essa oportunidade de chegar na igreja de Éfeso. Paulo estava preso nas masmorras para morrer, para ser aniquilado. Mas Paulo ainda, em suas situações, em sua incomplexidade, as situações que ele estava vivenciando naquele momento, mas ele teve este amor, essa dedicação de escrever esta carta para os irmãos de Filipenses, da igreja que estava em Filipenses, e aos irmãos, demais irmãos, que esta carta pudesse chegar. Mas ele disse: ora, muito me regozijo no Senhor, por finalmente reviver vossas lembranças, que de mim, pois, já vos tenho lembrado, mas não tenho tido oportunidade. Que amor! Ainda preso, ainda sofrendo, ainda ali, esperando o decreto, se alguém ia matar ou não ia matar. Mas o amor de Paulo, preso, é o Evangelho da cruz, é o Evangelho da renúncia. Mas hoje a gente vê milhares e milhares pregando a facilidade, a humanidade, as situações totalmente ao contrário do verdadeiro Evangelho. A gente está nos viciando no Evangelho da prosperidade, o Evangelho da riqueza, o Evangelho da fama, do poder, da autoridade. Mas o Evangelho que Cristo pregou foi o Evangelho do sofrimento, da cruz, da renúncia. A igreja não crescia apenas em números de pessoas, mas crescia em pessoas que queriam dar sua vida por amor. Aleluia! A palavra que era recebida em seu coração com bom grato, a semente que foi semeada nos corações daqueles irmãos. Quantos era decapitado, quanto era jogado ali nas arenas para ser devorado pelos leões, para ser atrativo dos romanos. Quantos foram queimados vivos, por amor ao quê? A palavras que receberam.
a oportunidade de servir a Cristo, de poder se entregar sua vida a Cristo. Eles confiaram, eles depositaram a sua fé. Hoje a gente vê, quando vem a tempestade, muitos querem voltar para trás, recuar, quando muitas vezes não conseguir os seus objetivos, alcançar posições, ter um destaque diante das pessoas, da mídia, das coisas que se vêem por aí. Mas naquele tempo, a única esperança que ele tinha era a palavra de Deus, era o amor que ele tinha por Jesus Cristo, era poder se dar a sua vida, ainda que fosse queimado, ainda que fosse jogado na arena para ser devorado, ser atrativo dos romanos, as pessoas vendo ali aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças sendo devorados pelos leões. Muitos ali que assistia aqueles irmãos sendo devorados, aleluia, mas muitos estavam ali com a sua fé viva, a esperança, sabendo que eles podiam tombar, ser devorado, ser passado por aquele processo, mas ele tinha esperança. Mas hoje, qual é a esperança que nós temos? A quem nós estamos a servir? A quem a igreja do Senhor está a servir? A Deus, aquele que nos deu nome, aquele que mudou os nossos caráteres, aqueles que nos transformou, que nos libertou. Quantos que viviam nas drogas, quantos que viviam na vida do crime, quantos que se viviam na vida do alcoolismo, quantos que viviam sua vida enganando, se prostituindo. Mas Deus, Ele teve este privilégio de lhe trazer de lá, de lhe arrancar, de transformar, lhe deu nome, lhe deu caráter, lhe deu uma nova personalidade, lhe deu a oportunidade de ser respeitado na sociedade, de alguém que lhe conhecia, de alguém que sabia qual é a sua procedência, o seu currículo, de ver você, de ver a senhora, de ver nós de paletó, botando a gravata, carregar um livro chamado a Bíblia Sagrada, de poder para a igreja, no templos, não importa qual a sua dominação, mas você tem esta oportunidade de poder entrar no templo e de render graça a Deus, de agradecer a Deus, de louvar a Deus, de poder pregoar, de poder cantar, de poder se expressar, rasgar seu coração. De podermos ter este privilégio, esta honra. Mas a gente vê a mudança do evangelho que está acontecendo, as situações que estão acontecendo, até parece que Cristo mudou, até parece que Cristo não é mais o mesmo. A gente está mudando, não importa qual é o século que a gente pode estar vivenciando, mas temos que lembrar, a gente tem que estar firme na palavra do Senhor. Retenhamos nossa confiança, a nossa esperança no Senhor, não é nas coisas daqui, não é nas coisas materialistas, não é das coisas, muitas vezes por causa de algo, de alguma coisa, não. Retenhamos firme na nossa confiança, não importa. Aqueles irmãos manteram sua confiança no Senhor, deram a sua vida. Que evangelho é esse que nós estamos pregando?
Que evangelho é esse que nós estamos anunciando? Cadê as curas dos paralíticos? Cadê as curas do cego? Cadê as curas? Cadê as almas? Cadê o crescimento da obra de Deus? Não apenas por números, mas por pessoas que foram impactadas pela palavra de Deus, que receberam verdadeiramente o verdadeiro alimento. Não por causa das suas necessidades, porque estão sendo oprimidos, porque estão passando por situações difíceis. Muitos aceitam por estas situações, mas cadê o verdadeiro evangelho? Cadê as pessoas que andam pelas cadeiras de roda? Nós temos autoridade de dizer: levanta-te, anda. Que evangelho é esse que nós estamos pregando, que nós estamos vivenciando? Já estamos no fim. Já estamos chegando já. Os últimos detalhes. A gente vê quando uma noiva ela vai se preparar para se casar. Ela faz aqueles últimos retoques. Vê se o vestido está bem. Vê se ela está bem exemplar para se apresentar. A igreja do Senhor está passando por este processo. Veja quantas pandemias, quantas coisas tem que acontecer para a gente abrir os nossos olhos, para a gente rasgar os nossos corações. A gente tem que se desprender das coisas desta vida. A gente tem que mudar para Deus operar. Eu creio que um dia eu vou ver alguém sair da cadeira de roda. Eu creio que um dia a gente vai ver cego ver. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O evangelho que Paulo pregou. Paulo estava preso lá em Roma. Mas ele disse: ora, muito me regozijo no Senhor por finalmente reviver vossas lembranças. Quantos crentes não têm prazer mais de estarmos muitas vezes reunidos com seus irmãos, adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus, por causa de coisinhas, por causa de picuinhas, coisas que muitas vezes vêm vossos corações. O diabo está usando toda a forma para muitas vezes motivar os cristãos, mas a gente tem que pedir que Deus reavive sua igreja. Fazer como o profeta Abacuque: Senhor, aviva a tua igreja. O evangelho daqueles irmãos que foram jogados nas arenas. As pessoas riam, aquelas pessoas sendo devoradas, aquelas crianças sendo mutiladas, aqueles leões com fome, desmutilando os irmãos. Mas tudo por quê? Por amor. A palavra fez efeito. A sua fé. Retenhamos firme a nossa confiança. A nossa esperança está no Senhor. Jesus está voltando. Não é tempo mais de certas coisas que estão vivenciando. Este evangelho precisa verdadeiramente passar pelo fogo, passar pela peneira, passar pela remodação do poder de Deus. Quando eu vejo aquelas, me faz lembrarmos da história do cristianismo.
quando se pegava os cristãos, colocava os crentes ali, ensopava os crentes de óleo para ser queimado, para quando aquele governador viesse passar e aquelas pessoas pegando fogo vivo, mas eles não desistiram. Pode me queimar, pode se tornarmos cinza, pó, mas eles tinham as suas esperanças. Será que hoje, se a gente voltasse este tempo, se a gente voltasse a esta mesmas situações, quantos crentes haveria dentro da casa do Senhor? A gente veria verdadeiramente aqueles que tivessem amor de verdade, aqueles que estavam ali dizendo: Jesus, eu estou aqui. Possa dar cheia, possa dar canivete, possa dar temporal, possa dar o que for, mas eu estou aqui na tua presença. A gente ia reconhecer aqueles que estavam ali verdadeiramente adorador por excelência, não apenas para os seus objetivos de conquistar posições, de conquistar fama, de conquistar glória, de ser visto, aplaudido, vacionado, querendo tomar o lugar de Deus, queremos da vez tomar a posição de Deus, mas quem deve aparecer em nossas vidas não somos nós, é Deus que deve aparecer em nossas vidas. Tudo que nós sabemos é dele, é Ele que nos proporciona através do seu Espírito Santo para nos trazermos palavras, para que nós possamos cantar, louvar. E fica a meditar aquelas pessoas que a família que projeta muitas vezes ter filho, e de repente é uma surpresa, aquele filho nasce com alguma deficiência, não importa se seja visual ou atrofiado de suas pernas, com problema muitas vezes por causa de sua mente. Deus deixou essas situações para que a gente possamos refletir nós mesmos, para que a gente possa ver. Nós poderíamos estarmos ali naquele lugar, mas Deus deu esse privilégio da gente pensar, da gente falar, de a gente andar, de a gente fazer, aleluia, a vontade dEle, dizer que Ele é grande. Não foi para a gente se orgulhar e bater no peito: se não for por mim a obra não cresce, se não for eu nada vai acontecer, mas eu tenho que pregar, eu tenho que fazer, tem que acontecer. Nada. Já pensou se você nascesse com deficiência mental? Já pensou se você nascesse paralítico? Qual é o seu orgulho? Se você fosse cego, teria que mudar o sistema, andar com a bengala, sem saber por direções, mas pelo tato de passar aquela bengala nas ruas, nas bielas. Mas o Senhor nos deu visões, nos deu a mente, nos deu os raciocínios da gente pensar o que é certo, o que é errado. Mas quantas pessoas estão numa cadeira de roda, quantas pessoas estão ali na dependência? Muitas vezes não é aquele alimento que a gente come, um galeto, a gente come muitas vezes tantas coisas boas, pizza, a gente podemos se esbaldar em nossas condições, o que o Senhor tem nos dado, ainda que muitas vezes seja um caico, ainda que seja muitas vezes um ovo frito, mas temos este privilégio. Mas essas pessoas muitas vezes não têm este privilégio, são comidas especiais, come através ali
ingerido, para não morrer de fome. Mas o Senhor nos deu essa oportunidade de a gente ter uma boa digestões, de a gente termos este privilégio de podermos chegarmos no restaurante e dizer: eu quero um galeto assado, eu quero uma picanha. Mas quantos estão dependentes através dos aparelhos para respirar? A gente podemos respirar, se acordar pela manhã e poder respirar o ar, esse ar de fogo. Quantas pessoas tiveram essa experiência devido à Covid-19? Passaram por este momento de respirar através dos aparelhos, porque seu organismo, o seu pulmão não tinha força suficiente para poder gerir o ar. Deus mostrou nossos orgulhos, Deus mostrou a nossas fragilidades. Quem somos diante de Deus para nos querer sermos alguma coisa, para se achar que somos alguma coisa. Mas Paulo, ele fala aqui: ora, muito me regozijo por finalmente reviver vossas lembranças de mim, pois já não tenho lembrado, por não termos oportunidade. Mas que possamos refletirmos este dia. A gente só é uma coisa porque Deus é nossas vidas. A gente pode ter o que for, tanto secular como nossas missões, nas nossas igrejas que nós fazemos parte. A gente tem que refletirmos isso, sabemos e entendemos que nós não somos nada. Nós não somos nada, nada, nada. O que somos, porque Jesus é nossas vidas. O que fazemos é porque Jesus nos direciona. O que temos, porque tudo é dele, é para ele, é para o louvor dele, é para a glória dele. Tudo é dele. É ele que deve ser louvado, não é nós, não é a nossa capacidade. Você pode ter diploma, o maior estudo que tiver, ser uma boa pessoa, mas tudo é para a glória de Deus. Deus que tem preparado pessoas, tem instruído pessoas. A gente tem que ficar no lugar da qual nós fomos chamados. Nós sabemos que foi chamado para ser doutor, outros para aconselhar, outros para trazer, muitas vezes, as orações. Cada um, Deus tem um dom específico, uma chamada específica, mas tem que ficar no lugar. Não adianta correr, não adianta atropelar, não adianta querer ser aquilo que Deus não quer. Mas porque eu quero, porque a palavra de Deus disse: aqueles que desejam bom psicopado, boa, excelente obra, desejam. Mas será que está dentro da vontade de Deus? Será que isso está no princípio de Deus? As pessoas se sentem inferior, porque muitas vezes tem aquela posição, mas nós somos importantes para Deus, porque somos embaixador. Deus tem uma obra específica, mas temos que se entregar para Deus, abrir os nossos corações, pedir amor a Deus para a sua obra, não para ser muitas vezes ser o que nós não podemos ser. Mas Paulo estava preso. Paulo não era para escrever nenhuma carta para ninguém, nenhuma igreja. Quem que lembrava de Paulo preso na prisão, nas masmorras frias, as águas que escorriam ali naquelas masmorras? Mas o amor de Paulo pela obra era muito grande.
Paulo se desgastou para vivenciar este evangelho, porque ele viu quantos irmãos foram jogados nas arenas, quantos irmãos foram decapitados, presos, passaram por situações difíceis, mas não negaram o seu nome. Não abandonaram sua cruz, não deixaram para trás, mas foram firmes. Mas Paulo estava lá preso. Paulo passou por naufrágios. A serpente mordeu Paulo. Paulo foi rejeitado. Paulo foi esquecido. Mas estava Paulo lá, se dedicando, vivendo a sua vida de oração, se dando para este evangelho. Os irmãos morreram, Cristo morreu na cruz, passou por humilhações, as pessoas zombaram, as pessoas disseram: desce daí, salva a ti e a ti mesmo. Mas Cristo estava lá pela missão, por nós, o seu objetivo por nós. Deus não precisa da gente, Ele é um ser todo poderoso. Ele podia criar outra geração, destruir todos. Nós somos criados do pó, da cinza. Deus poderia novamente recriar o ser humano de uma forma diferente, mas Ele não desistiu e investiu em mim, investiu em você, investiu na igreja, investiu em todos. Ele não desistiu, Ele viu você, apesar de nossas ignorâncias, de nossas incapacidades, de nossos erros, do nosso pecado, nas nossas indiferenças, mas Ele viu a cada um de nós na cruz do Calvário. Eu vou morrer, eu vou dar vida, eu vou dar o prazer dele sentir, aleluia, um pouquinho do céu. Quantas vezes a gente está reunido e de repente a manifestação de Deus, através de pessoas simples, humildes, Deus começa a derramar graça e a gente começa a falar em mistério, sentimos ali um pedacinho do céu. Mas não era merecedor disso, mas Ele deu este privilégio. Já pensou o Espírito de Deus habitar dentro de nós? O Espírito de Deus habitar em nossas vidas, que somos nós, por este amor, por esta gratidão que o Senhor nos concede sobre nossas vidas. Que preço nós poderíamos pagar? Que condições Deus nos deu esse privilégio. Quantas vezes a gente estamos tristes, querendo desistir, querendo largar a cruz, mas de repente a gente começa a louvar, a gente começa a se renovar, começa a se alegrar, mesmo que a tristeza, a dor, a ferida, a circunstância da vida tem nos sucumbido, tem nos marcado, deixado ferido em nossa alma, mas o Espírito Santo de Deus começa a nos alegrar, nos encher, e a gente começa ainda que as feridas, a gente começa agora a louvar a Deus, começamos a falar de sua grandeza, da sua majestade,
dizer às pessoas que muitas vezes estão passando por situações piores do que a gente, porque muitas vezes a gente acha que a nossa dor é pior do que o nosso irmão, mas tem pessoas aí com situações difíceis. Quantos pais, quantas mães que têm seus filhos muitas vezes em caminhos errôneos e não sabem o que fazer. Eles não desistiram de orar, estão orando, estão pedindo a Deus, mas muitas vezes tem momento que parece que Deus cerra o céu. Mas tem momento que parece que Deus não se importa. E a gente acha que a nossa dor é tão grande de que essas pessoas, quantas pessoas que estão agora nos hospital, estão ali à beira da morte, estão apenas esperando o momento de os médicos dizer assim: olha, traga o documento, porque não suportou. Que dor, que situações. Se você nunca passou por essa situação, agradeça a Deus, louve ao Senhor. Mas se você passou por essa situação, você sabe muito bem o que eu estou falando. Isso não é coisa de fantasia, de revestinha, não, mas isso é uma coisa séria que acontece em nossas vidas. Isso é um ensinamento, isso é uma base para a gente se alicerçar. Entendemos uma coisa, que a vida do cristão existe altos e baixos. Existem momentos que estamos felizes, tem momentos que a gente está para baixo. Retenhamos, como Paulo, as nossas confianças, nossa esperança no Senhor. Não desistimos. Quantos estão desistindo? Quantos não estão se importando com aqueles que estão desistindo? Muitas vezes coloca tanta desculpa, porque aquilo outro, aquilo não sei o que, tantas coisas. Mas vamos orarmos a Deus, para que Deus restitui, para que Deus traga de volta aqueles que se afastaram da presença de Deus. Eu não sei o meu dia da manhã, você não sabe o seu dia. Nós não somos super-homem. Você não está numa revista de quadrinho para se achar que é um super-homem, que é Batman, que é uma aranha, que é tantas coisas que são ilubriadas na mente das pessoas, que até se veste, se pratica, querendo praticar as mesmas ações. Ninguém é super-homem de quadrinho, não. Somos ser humano, imperfeito, falho, frágil, como um vaso de cristal. Qualquer coisinha que bater, ele se quebra. Se somos nós, qualquer coisinha que bate em nós se quebramos. Nós vamos orar a Deus, para Deus ter de compaixão, para Deus ter de misericórdia de nossas vidas, daqueles que se afastaram, daqueles que perderam o alvo do céu por alguma coisa desta vida. Nós vamos pedir a Deus um clamor especial, para que o Senhor venha ter de misericórdia, ter de compaixão. Quantos pregavam a palavra de Deus? Quantos louvavam? Quantos enviam sua vida para o Senhor, mas a tempestade, a circunstância da vida, devido às vossas raízes não está aprofundada, o vento veio e levou. Nós vamos fazer como disse Jó: ainda que a árvore for cortada, vamos crer que elas vão se renovar, elas vão voltar novamente a produzir, a dar seus frutos, as suas folhagens. Vamos crer que isso vai acontecer, que isso vai ter o renovo nestas vidas dessas pessoas que deixaram o caminho do Senhor.
Jesus, que Deus nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, que Deus ajude aqueles que estão ali, naqueles hospitais, naquelas UTI, naquela CTI, que Deus ajude aos cristãos voltarmos, como diz a palavra, o primeiro amor, a primeira caridade, que possamos esvaziar os nossos corações daquilo que não agrada a Deus, seja de ódio, de inveja, de tantas coisas que não deixam o Espírito Santo operar em nossas vidas. Que Deus ajude-nos a cumprir com esta missão árdua de levar esse índio glorioso, que é o Evangelho da renúncia, da cruz. Esse é o objetivo que o Senhor nos deu. Os anjos queriam, mas o Senhor disse: não, eu vou dar aos meus pequeninos, eu vou dar a oportunidade deles proclamar, deles dizer que eu sou o Senhor deles, que sou o Deus Todo-Poderoso, o Deus grande, o Deus absoluto, um Deus que não olha para as fraquezas, que não olha pelos erros, porque as pessoas muitas vezes olham para os nossos erros, para os nossos fracassos, joga isso em nossas caras. Mas Deus não joga nada na nossa cara, o que nós fomos lá atrás, o que nós fazemos, porque a Bíblia diz que pecamos por obras, pensamentos e ações, mas as pessoas guardam muitas vezes porque você errou, você pecou. E a gente vê isso dentro das Sagradas Escrituras, quando pegaram aquela mulher aquela mulher em adultério, levaram para Jesus com o intuito de fazer coisas, de matá-lo e até de querer desfazer do mestre. Mas ali estava o nosso Senhor, o nosso Pai, o nosso amigo, o nosso Deus que não lança em rostos nossos pecados, as nossas falhas, nossas limitações, mas Ele estende sobre as suas mãos para nos dar força e dizer: levanta, levanta-te. Mas levar aquela mulher com intuito, e quando chega até Jesus, disse: Senhor, esta mulher pela lei de Moisés, ela tem que ser apredejada, porque ela foi pega em ato de adultério. Mas Jesus estava escrevendo ali o perdão, a misericórdia, um novo projeto, um novo plano para aquela mulher. E a gente possamos ver isso no capítulo de Lucas 24. Quem foi que foi pela madrugada para embalsamar para o sepulcro de Jesus? Quem foi? Quem que estava lá? E nós observamos que quando trouxeram, Jesus olhou para aquelas pessoas que estavam ali com os seus corações cheios de ódio, os seus corações maus, querendo ver a derrota, querendo ver o fracasso, querendo ver as situações acontecer ali. Mas Jesus quebra aqueles corações, aquelas mentes persuadidas, e diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia nos diz que cada um, do maior ao menor, lança as pedras fora,
Porque Jesus não lança em rosto nossos pecados. Jesus não lança em rosto. Você errou, você é essa pessoa assim, desse jeito assim. Mas Jesus não lança em rosto. Ele nos dá força, Ele nos dá graça, Ele nos dá ânimo para caminhar e dizer: eu estou aqui para te ajudar, para te levantar, para te dar força. Estou contigo. Eu não desisto, eu invisto em você. Deus tem nos investido em nós. A pessoa, se Deus não investisse em a gente. Já pensou se Deus não se importasse com a gente? A Bíblia diz que o diabo brama como um leão para nos tragar, para nos destruir. Mas Deus, Ele investe em nós, está conosco. Ele pagou um preço muito caro. Mas que Deus abençoe a cada um, a cada irmão possa assim fazermos esse momento de reflexão que o Espírito Santo de Deus nos tem nos concedido em nossa pequenez. Que Deus ajude, nos ajude em oração. Precisamos. Deus sabe de tudo. Deus sabe qual é o nosso propósito. Deus abençoe.